Graças a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Nós estamos no 6º dia da campanha, no 5º dia, perdoe, da campanha Aliança com Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Fala para o seu estado do seu lado: Deus tem um escape para a sua vida. Você tem isso? Diga amém. Verso 16 em diante está escrito: todos acharam? Glória a Deus. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro, diga comigo, já estava escuro. E Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. No verso 18: soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Diga amém. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero entender a revelação desta mensagem, que ela possa se tornar uma verdade em minha vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus por isso. Nós estamos na campanha Aliança com Deus. Estamos falando sobre os milagres realizados por Jesus no Evangelho de João. E hoje nós vamos falar sobre o milagre do escape, ou seja, do livramento do Senhor. Quantos precisam do escape em alguma área de sua vida, em nome de Senhor? E nós vamos aprender algumas coisas poderosas nesse texto simples, irmãos, onde eu estava comentando hoje pela manhã, após a ceia, com o pastor David. Jesus não fez grandes coisas, foram coisas simples. Jesus não deu uma palavra, Jesus nem sequer levantou a sua mão, mas havia ali algo tremendo e ocorreu um grande livramento naquele lugar. E é isso que eu quero declarar que Deus tem reservado para a tua vida. Recebe aí em nome de Jesus. Preste atenção, aqui diz que os discípulos, eles entraram no barco e eles começaram a se dirigir para um outro lugar. Eles foram à travessia para Cafarnaum. Eles estavam ali em Tiberíades, no mar da Galileia. Eles estavam no mar de Tiberíades e eles começaram então uma trajetória para Cafarnaum. Eles entraram no barco. O que o barco é? O barco significa a minha vida. O barco significa a nossa vida. E a viagem, a travessia que os discípulos estavam realizando, ela se assemelha com a minha trajetória de vida, ela se assemelha com a sua trajetória de vida. Quantos estão me entendendo em nome do Senhor? Quando um barco, ele começa a navegar, ele sai de um ponto, ele sai de um local, ele vai em busca de um destino, ele vai em direção a um porto, para que ele possa atracar. Ele vai em direção a um porto seguro, sim ou não, irmãos? Agora preste atenção, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver o seguinte: muitas pessoas, elas estão com as suas vidas em uma trajetória, em uma travessia. Elas estão numa jornada, assim como os discípulos estavam. Elas entraram numa jornada em direção a um destino, para alcançar um porto seguro. Porém, esse porto seguro, ele não está tão próximo assim. Pois diz a Bíblia que quando eles andaram certa distância, o vento começou a soprar. O mar começou a se agitar. Em outras palavras, houve uma tempestade. Quantas vezes nós planejamos coisas, nós traçamos metas, estratégias, mas começa a soprar um vento forte, começa a haver uma grande agitação. Preste atenção que aqueles homens possuíam experiência em navegação, eram pescadores. Eles sabiam como conduzir um barco. Eles sabiam como fazer diante daquelas situações, daqueles momentos, mas ainda assim eles precisavam de um escape. Talvez você diga assim: eu sei como agir, eu sei como fazer, mas eu não consigo me livrar dessa tempestade. Você está acompanhando o raciocínio em nome de Jesus. Talvez você tenha experiência e você diga assim: mas pastor, eu não alcancei ainda o meu porto seguro, o porto seguro das minhas finanças, o porto seguro
seguro na minha vida familiar, na minha vida conjugal. Eu sei o que fazer na minha empresa, mas o vento está muito forte. Eu não alcancei ainda um porto seguro na minha vida profissional. É a palavra do Senhor para a tua vida. Levanta a tua mão aí se você recebe em nome de Jesus. Eu vim declarar hoje aqui neste lugar, assim como aqueles homens, eles estavam no mar e houve um milagre. Jesus operou um livramento para eles naquele barco. Eu vim declarar, Jesus tem um escape, um livramento para o barco da tua vida. Eu vim aqui nessa tarde declarar para você, Deus tem um escape na sua trajetória de vida e você vai alcançar o porto seguro ao qual você projetou para chegar. Se você quer isso, dê uma salva de palmas ao Senhor. Diga eu creio. Fala para o seu irmão, Deus tem um escape para a sua vida. Amém ou não amém, irmãos?